Informo que nos termos da resolução de mesa número 164/A de 8 de março de 2023, fica assegurada a participação remota das vereadoras e dos vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da nominata das vereadoras e vereadores que compõem a 19ª legislatura, bem como das vereadoras e vereadores inscritos no grande expediente de hoje. Pois não, presidente. Presidente Wagner Petrini, mesa diretora João Ex, Lucas Carenato Bortola e Andressa Malman. Vereadores da 19ª legislatura, Aldonei Machado, Andressa Marques, Caleb Garbim, Capitão Ramon, Cláudio Libardi, Daiane Melo, Elisandro Fiuza, Stella Balardim, Iago Morandi, José Abreu Jack, Juliano Valim, Marisol Santos, Pedro Rodrigues, Rose Frigeire, Sandra Boneto, Sandro Fantinel, Tenente Cristiano Becker e Zé D'Ambrós. No grande expediente de hoje, os vereadores Sandra Boneto, José Abreu Jax, Andressa Marques, Bortola e Fiuza. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Bortola. Solicito às vereadoras e vereadores que procedam ao registro eletrônico de presença. Informo que já estão abertas as inscrições para o espaço do pequeno expediente, por meio do dispositivo eletrônico. Passemos ao espaço das pequenas comunicações pelo tempo de até 1 minuto por vereador ou vereador inscrito, para apresentação de votos de pesar, de louvor ou de congratulações. Estão abertas as inscrições por meio do dispositivo eletrônico para as vereadoras e vereadores que desejarem fazer o uso da palavra. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi. Meus cumprimentos ao senhor, presidente, aos demais vereadores dessa Casa Legislativa, quem nos acompanha de casa e também quem nos acompanha pelas redes sociais da Câmara Municipal de Vereadores. Presidente, ontem nós tivemos um importante desfecho da greve dos médicos e eu queria fazer um agradecimento público e parabenizar as duas procuradoras que solucionaram o problema, duas técnicas que tiveram disponibilidade e têm uma perícia tamanha, são reconhecidas pelo grande desempenho junto à Procuradoria do município, a doutora Renata, em especial a doutora Bárbara, que conseguiram, através de uma mediação pré-processual, a designação de uma audiência de urgência que solucionou a greve dos médicos. Então, muitas vezes nós políticos aqui verificamos que muitas saídas são políticas. E às vezes, vereador Cristiano, os técnicos precisam ter saídas políticas. Então, bom, o que o procurador-geral do município não fez, os procuradores de carreira fizeram. Então, parabéns à doutora Bárbara, parabéns à doutora Renata, parabéns ao doutor Rafael, que presidiu a cerimônia, e parabéns aos servidores públicos, que resolveram um problema que não foi gerado por eles. Muito obrigado, presidente. Próximo inscrito, vereador Fiuza. Pois não, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentos a vossas excelências que fazem parte da mesa diretora e aqueles presentes aqui também no plenário, aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais e também pela TV Câmara. Hoje eu quero fazer um voto de pesar a um tio, Hélio de Freitas Gonçalves, que faleceu nesta madrugada lá em Porto Alegre. Então, com muito pesar, as nossas mais sinceras condolências a toda a família Gonçalves, que Deus possa confortar cada um dos senhores e senhoras. O velório vai ser feito no cemitério João 23, na Capela 4, amanhã, às 10 horas da manhã, início, e o encerramento às 15 horas. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Próxima vereadora inscrita, Daiane Melo. Senhor presidente, senhores vereadores, ontem não teve tempo de todos os votos de congratulação, né? Mas eu queria fazer um voto de congratulação ao pessoal da APAFUT, que fez o futebol de rua lá no bairro Fátima no último domingo. Uma atividade muito legal, né? Em parceria com a MOB do Fátima, com a Triunfo, com a Unimed, com a BU e com a B, onde oportunizou que 200 crianças ganhassem a camiseta, né? Do Brasil e jogassem estilo futebol de rua, né? Duplas contra duplas. Então, muito legal. Parabéns a todos os envolvidos. Foi feita uma distribuição de lanches muito importante, né, para as crianças do bairro Fátima. Aconteceu lá na Praça Central do bairro Fátima. Então, parabenizar a APAFUT e todos os envolvidos, a MOB, ali que organizaram um evento muito bacana. E também a Janaína, né, do Instituto Rosa del Leste, pela feijoada do último domingo, onde eu participei. O vereador D'Ambrós também participou, iniciando aí uma retomada do Instituto, porque ele precisa continuar trabalhando na nossa cidade pelas nossas mulheres. Então, parabéns, Janaína e toda a equipe do Instituto Rosa del Leste.
Próximo inscrito, vereador Caleb Garbim. Presidente, meus cumprimentos ao senhor, aos colegas vereadores, à comunidade caxiense. Eu quero aproveitar aqui e manifestar publicamente minhas honras ao vereador Pedro Rodrigues e ao nosso mais novo cidadão caxiense, senhor Jovir Bertotti. Ontem o vereador Pedro realizou essa sessão que nós aprovamos por unanimidade aqui nesta casa. Foi uma sessão bem emocionante, repleta de pessoas aqui especiais, queridas, que estavam prestigiando a vida e a história do senhor Jovir Bertotti, proprietário do CFC Santo Antônio, uma pessoa que tem mais de 50 anos aí de condução e educação no trânsito. Então, além de uma contribuição social e espiritual muito grande para a nossa cidade de Caxias do Sul, e também um adonepiano, membro da nossa Associação de Homens de Negócio aqui de Caxias do Sul, a quem eu deixo registrado as nossas honras por termos um cidadão caxiense no hall de membros da nossa associação. Era isso, senhor presidente. Mais uma vez, parabéns ao vereador Pedro Rodrigues. Muito obrigado. Próxima inscrita, a vereadora Rose Frigieri. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Nesse minutinho, eu quero fazer uma saudação e um voto de louvor a uma aluna da Escola 7 de Setembro, a Alicia Guerra Silva, que ela foi coroada como categoria infantil nos Jogos Escolares de Atletismo. Primeiro lugar nos 100 metros rasos e um salto de distância de 4,51 metros. Mas na semana que vem, em outra oportunidade, eu vou falar e lamentar o futuro dessa jovem, porque ela não tem condições de continuar na sua carreira pela falta de estrutura. Porque a única pista que teria à disposição, que é a do SESI, custa R$ 150 a hora para treino e está cedida por 99 anos para o SESI, embora seja uma área pública do município. Então, acho que é um debate que nós aqui nessa casa temos que fazer, porque é um incentivo carreira, assim como a Alicia, vários outros estudantes também têm essa oportunidade e teriam essa oportunidade de se destacar nos esportes, e nós precisamos dar estrutura a esses jovens. Obrigada. Próxima inscrita, a vereadora Andressa Marques. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras, as pessoas que nos acompanham daqui de casa, primeiramente queria agradecer a todas as entidades, movimentos de mulheres, instituições, organizações que estiveram presentes na atividade da PEN ontem, da Procuradoria Especial da Mulher, no fim da tarde, a partir das 6h30. Agradecer ao Sindicato dos Comerciários, que nos emprestou o local. Nós tivemos aproximadamente 50 mulheres e homens também presentes discutindo sobre ações e projetos que nós podemos ter de forma unitária em relação à pauta da mulher em Caxias. Então, queria agradecer a todo mundo que se empenhou e que vai participar dessa construção com a gente. Também queria dizer, senhor presidente, que hoje estamos muito felizes. A nossa pré-candidata ao governo do estado está em Caxias. De noite teremos um ato político, né, nossa futura governadora, e também toda a nossa chapa de pré-candidatos que a gente possa ouvir, discutir, né, e participar da construção do projeto de Estado que nós queremos. E também, para finalizar, senhor presidente, ontem, com preocupação, recebi o vídeo da trabalhadora da Codeca que se acidentou trabalhando, segundo informações, por falhas nos caminhões, pelo fato dos caminhões estarem precarizados, não serem feitas as manutenções necessárias, e pode ser que aconteça que a trabalhadora tenha que amputar a sua perna. Isso me causou revolta, me causou indignação, e no dia de hoje estaremos buscando informação para ver como está essa trabalhadora e quais as medidas que a Codeca vai tomar em relação ao assunto, mas isso, infelizmente, já é uma tragédia anunciada. Obrigado, senhor presidente. Próximo inscrito, vereador Lucas Carenhato. Obrigado, presidente Petrini. Bom dia, colegas vereadores e vereadoras. Eu quero fazer um voto de congratulação aos profissionais da saúde do Hospital Geral. Hospital referência 100% SUS, que atende as pessoas, que foi construído com o dinheiro da comunidade, mas infelizmente vai ser gerido por uma pessoa incompetente que fadou a saúde de Caxias ao fracasso, que foi demitida pelo prefeito Adiló, que não implantou o ESUS, que não conseguiu credenciar a UPA e foi coroada com o cargo de superintendente no maior hospital da nossa cidade. É uma lástima que a Fundação Universidade de Caxias do Sul tenha feito isso, já que ela afundou a saúde de Caxias e agora pode afundar a saúde do principal hospital. Que o presidente da fundação
direção, que o reitor da universidade, que os conselheiros do conselho diretor coloquem a mão na cabeça e tenham responsabilidade e voltem atrás dessa decisão. Muito obrigado, presidente. A paz para todos e para todas. Próximo inscrito, vereador Tenente Cristiano Becker. Bom dia, senhor presidente. Bom, começamos o dia bem, que a paz reine mesmo, né? Então, senhor presidente, nobres colegas vereadores, quem está aqui no nosso plenário, quem está nos assistindo pelas redes sociais, muito bom dia. Não poderia deixar de mencionar no dia de hoje o fato que ocorreu ontem na ARI, né, Associação Rio Grandense de Imprensa, onde foi sagrado o Ciro Fabres, diretor da nossa assessoria de comunicação da Câmara, né, para a galeria de destaques da imprensa gaúcha. Ciro Fabres, então, diretor da nossa assessoria de comunicação, jornalista sério, ético, comprometido com a verdade e respeito à informação. Parabéns, Ciro Fabres, né, tens aqui um amigo nessa Câmara de Vereadores, como todos os outros, e parabéns e muito obrigado pelo trabalho que tu tens feito na nossa Caxias do Sul, pela informação e aqui na nossa Câmara de Vereadores. Era isso, senhor presidente, nobres colegas vereadores, a todos muito bom dia. Obrigado, vereador. Próximo inscrito, vereador Jack. Bom dia, presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, a todos que nos assistem aqui no plenário e de casa. Quero aproveitar esse minuto que eu tenho para falar diretamente com os trabalhadores de Caxias do Sul hoje. Sigo aqui na fala da vereadora Andressa Marques. Hoje nós temos a próxima governadora do estado do Rio Grande do Sul aqui em Caxias do Sul. Então, estaremos visitando uma empresa aí e eu quero dizer aos trabalhadores de Caxias do Sul, chegou a nossa hora, ao povo do Rio Grande do Sul, chegou a nossa hora de gritar mais alto, chegou a nossa hora de poder ter um pouco mais de dignidade nas nossas vidas. E seguir aqui, vereador Lucas, também acho uma lástima o que aconteceu, a contratação dessa senhora. Inclusive, eu senti na pele, com a minha família, o que era a administração dela na UPA. Então, espero que voltem atrás e essa contratação não seja feita. Muito obrigado, presidente. Encerradas as pequenas comunicações, momento em que também se encerra